Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Tópico, seu blog, seu nome. Você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, professor, professora. Por isso, pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas, muito obrigado a você que participa das nossas plataformas. E você que inscreveu-se recentemente, muito obrigado, tá bom? Você que clicou no botãozinho inscrever-se, clicou na sinetinha, tem 3 tipos de sinetinha lá, de sininho, de notificações, e você escolha o que você queira aí. Se você quiser dar um like, gostou, dá um like. Se você não gostou desse conteúdo, dá um dislike. É tudo no seu nome. E deixa eu mandar um grande beijo para minha amada de todas as vidas. E um beijão para meu amado filho Emmanuel, papai te manda de montão. Hoje, dia 25 de maio de 2024, no meu relógio são exatamente 9 horas e 33 minutos em ponto. Falamos ao vivo, em definitivo, da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, eu queria fazer um comentário, uma observação sobre as aulas de ciências, né? Eu vejo muitas aulas por aí, navegando na internet, inclusive na época de escola também, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi quando eu me deparei com material didático do Instituto Universal Brasileiro, quando eu fiz o ensino médio, né, por correspondência, fiquei muito surpreso. Eu tinha uma certa dificuldade de entender a física, né, e aquele material que estava disposto de um jeito, né, que eu comecei a compreender melhor a física, né. E quando eu falo em ciências, você, pedagogo aí, normalista, nível médio ou superior, você, professor de ciências que vai do Fundamental 1, você irá dar aula de ciências, né? E qual que é a minha observação? A gente vê as pessoas falando os enunciados ali, né? As teorias da física, parece que eles estão falando para pessoas que já entendem do assunto e explicando para quem já entende do assunto, né? E a gente tem que observar que a didática, ter didática e não ter didática, vai esbarrar aí. Você pode ter muito conhecimento sobre aquele assunto. A didática é você observar quem é a sua audiência, em que nível está a sua audiência e como que você pode linkar, como que você pode ligar ali. A didática é isso. Coisas complexas, você traz para o aluno aquela coisa complexa, faz ele pensar. Você vai ter que trazer uma questão complexa para o universo de entendimento dele. Ou se ele não tem aquele entendimento, você tem que dar ferramentas para que ele construa e crie, né, ferramentas para tal questão. Isso aí às vezes a gente observa que não ocorre. As pessoas falam, dão exemplos e tal. Então parece-nos que a pessoa aprendeu a física, a teoria. E ela explica muito bem a teoria para quem já sabe. Mas para quem não sabe aquilo, parece que é um monte de coisas que estão falando ali, estão falando, né? E estão falando, e você vê, pô, mas peraí. Como que eu posso dar exemplos da realidade para que eu possa entender? Então, dentro da comunicação, a gente aprende nos cursos de licenciatura, no curso de pedagogia, uma questão muito importante, a comunicação. A comunicação é a chave, né? Por quê? Você tem aí o signo, o significado, né? E o referente. Muitas vezes a gente fica preso no signo e nos significados. E não consegue linkar com o referente. E isso acontece no ensino da física. Então você, professor de física, professora, né? Se você faz isso, parabéns aqui, ó. Quero dar os parabéns de antemão. Cara, fico muito feliz por isso. E você, professor de física, que está começando aí, você tem que fazer isso. Você, professora, tem que linkar com a realidade. Tem um monte de teorias aí, mas se a gente não consegue vislumbrar aulas práticas, que a criança possa manipular, que os adolescentes possam manipular,
exemplos que ela consiga visualizar na mente dela aquele significado, tá certo? Por exemplo, se eu vou falar para você, meu amigo, minha amiga que me acompanha, qual que é a diferença de consciência fonêmica e consciência fonológica? Falávamos ontem sobre isso. Se eu dou um exemplo, se eu falo para você que consciência fonêmica é isso, aquilo e tal, e consciência fonológica é isso, aquilo, vou descrever o que a ciência fala sobre isso, da fonologia, tá certo? Mas se eu falo para você, ó, fonêmico, pensa aí que é o diminutivo. Não quer dizer que seja, mas pensa no diminutivo, uma coisa menor, mais simplificada. Fonologia, uma coisa mais complexa. Você conseguiu entender que uma coisa é mais complexa que a outra. É disso que nós estamos falando aqui, tá entendendo? E depois você dá toda aquela explicação. E o professor tem que ter essa arte. A arte de ensinar. E tem pessoas que têm esse dom e não fizeram o curso de licenciatura ou de magistério. Isso é verdade. Quantas pessoas a gente conhece por aí que são assim? Não é verdade ou não? Então a gente tem que linkar essa questão com o referente, né? Cada vez mais essa prática, essa linguagem, entender qual o público que nós estamos falando ali. Por exemplo, há 5.000 anos atrás, quando nós lemos a história do Mahabharata, né? O que tem essa história? Esse santo diálogo de Krishna e Arjuna. Arjuna, quando falou o Gita para Arjuna, ele sabia que Arjuna era um kshatriya, e ele falou nos termos que um kshatriya iria entender. Quando ele falou com Uddhava, que era um brahmana, né, ele falou nos termos que aquele ente ali, o brahmana, entenderia. Então o professor tem que analisar essa questão, tem que fazer sondagens, e a gente vai empurrando com a barriga. A vida diária, cotidiana é complicado. Você, às vezes, a gente vê falta de professores que queiram fazer licenciatura em física, que queiram fazer licenciatura em biologia, que queiram fazer licenciatura em matemática. Tá ficando escasso, né? A gente vê essa falta aí, geografia também, né? E uma das questões aí é que no estado de São Paulo, por exemplo, uma crítica aí, nós temos os eventuais, né? Então, falta o professor, você pega o eventual que vai cobrir aquela matéria, aquela disciplina. E aquele eventual, de repentemente, ele é de uma outra área, mas para cumprir a carga horária burocrática do Estado, das escolas, ele vai preencher aquilo. Mas como que será preenchido? Esse é um ponto. Então, os estados, eles se acomodam, não contratam de fato e vão fazendo aí esses remendos, essa colcha de retalhos dentro da educação. E por um outro lado também a gente vê, né, pessoas que aparelham secretarias, diretorias de ensino, com cargos, com funções, aumenta o seu próprio salário, dá um jeito de fazer um penduricalho aqui, um penduricalho acolá, e vai inchando a máquina pública. E o professor, não, a contratação do professor não pode, né? E se a gente fizer um pente fino aí, a gente vê que muita verba aparece, tá certo? Então, é um caso para se pensar. Então, a formação do professor de física e a aula de física, ele tem que ser linkado no nosso entendimento com o referente. A comunicação é esse tripé, né? Se você não consegue vislumbrar o referente, por exemplo, tem crianças que têm essa linguagem verbal muito desenvolvida, então, de repentemente, elas conseguirão entender certas questões. Mas pergunto, e as outras crianças que têm outros tipos de inteligência, como aquela teoria das inteligências múltiplas de Gardner, né? Como é que fica isso aí? Então, é uma coisa para se pensar. A gente está falando aqui sobre esse assunto, então a gente tem que cada vez mais, mesmo no ensino de ciências aí, no ensino da biologia também, vai esbarrar nisso, no ensino de química, qualquer disciplina que você vai dar aula, certas coisas precisam estarem linkadas com a realidade, com o referente, né? E você tem que entender a linguagem que o seu público está e melhorar essa defasagem. Pô, esse aluno está defasado.
porque ele tinha que chegar nessa série, entendendo essa questão aqui, mas não sabe. Então, a educação dá trabalho, fazer o trabalho correto dá trabalho, e assim por diante. Então, meu amigo, minha amiga, obrigado aí pela sua atenção até aqui. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.